eu tava pesquisando aqui na internet, acabou aparecendo um anúncio aqui do Brasil Paralelo, né, que é essa produtora aqui que tem lá em Porto Alegre, né, porque é uma produtora que tem, né, que foi criada, né, justamente naquele momento em que a direita estava se unindo, né, naquele momento em que o pessoal estava se unindo, né, que eles estavam se solidificando dentro do país. E acabei, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi um documentário deles foi, acho que lá no ano de 2017, final 2018, né? Bom, enfim, essa produtora Brasil Paralelo, ela é uma das produtoras mais importantes do país. O canal deles tem 5 milhões de inscritos, né? É muita gente, mas como a gente já esperava, né? Para um canal que tem 5 milhões de inscritos, a coisa parece que não tá muito boa, né? Porque assim, ó, eles têm um eleitorado muito bom, mas olha aqui, ó, não querendo tirar sarro nem nada, olha aqui, Brasil Paralelo, eles não têm 5 milhões de inscritos, perdão, eles têm 3 milhões, que é muita gente pra caramba, tá entendendo? Só que olha aqui a visualização, quando a gente vai ver quais são as pessoas. Aqui, ó, aqui embaixo dá pra ver, ó, 32 mil visualizações, né? 12 dias atrás o documentário foi postado, o início do documentário. Eu vou reagir aos pontos principais aqui desse documentário. Vamos lá. Um canal que tem 3 milhões de inscritos, com uma produtora toda montada, né? Todo um ambiente, arregimentação, né? Falando sobre temáticas importantes, uma temática que é importante ter apenas 32 mil visualizações, não tem nada a ver. Ou tem algo a ver? Acho que porque a maioria das pessoas viram que esse pessoal aqui apoiou o atual ex-presidente que perdeu, né, as eleições, né, e aí no final das contas o pessoal acabou caindo tudo, né? Então assim, no final das contas deu errado, né? Mas eu vou reagir aos pontos principais porque o vídeo vai ficar muito longo, mas tudo bem, tá? Também, enfim, vamos lá. As ruas do país foram palco de uma revolução. Nas manifestações dos 20 centavos em 2013, a casa caiu, o cidadão saiu às ruas. Passando pelos protestos contra a corrupção. O país não aguenta mais. Pelo apoio público à Operação Lava Jato. Nenhum político que está hoje no governo representa o povo. Pelas manifestações favoráveis ao impeachment da Dilma Rousseff. Bom, aqui a gente começa a ter uma pequena fração da tragédia. Né? Da tragédia no sentido de que se você tá me assistindo, se vocês estão vendo aqui, né, isso aqui foi quando a Dilma, Dilma não, por exemplo, isso foi quando o pessoal saiu lá 10 anos atrás, né, em 2013, né, pelo passe livre, né, protestando contra tudo, né, contra tudo, entre aspas, né, só que aí na realidade deu ruim, porque não se protesta contra tudo. Quando você protesta contra tudo, quando você não tem uma manifestação direta contra uma coisa em específica, você acaba criando um racha na conjectura dentro do país. Tá entendendo? Então, assim, no caso da Dilma, no caso dos protestos que foram primeiro contra o passe livre, até o momento em que surgiu a direita e que eles foram contra pelo impeachment, que acho que ele vai falar a respeito disso agora, né? Você tinha manifestações que não tinham um significado. Óbvio que estava muito ruim, né? Mas o que a gente viveu, eu digo que eu acho que foi pior. Chegando na eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está eleito para presidir o Brasil pelos próximos 4 anos. E governar para rico e esquecer que pobre também paga imposto. Perdão. Não foram poucos os momentos em que o povo, geralmente vestindo as cores do país, se fez protagonista no debate público, retomando uma força política que já não existia mais. O gigante parecia ter acordado. A imprensa tradicional e os partidos de esquerda sempre viram a direita como uma representação direta das elites financeiras e políticas do país. Porém, na última década,
o país teve de lidar com a incômoda perspectiva de que a direita também pudesse ser o povo. Eu acho que o que ali começou não vai parar. Eu acho que não. Eu acho que não pode que não. No sentido de que as pessoas podem votar em quem bem entender. O voto é uma coisa da pessoa, mas quando você tem... Tá, são o povo, né? Claro que são o povo, né? Pagam assim, mas representam as elites. Representam as elites, né? Só uma pessoa muito rica pode votar, assim, quem é realmente pobre sabe que quem participou dessas manifestações são gente rica, né? A elite da elite do atraso que a gente tanto fala. A jornada de 2013 a 2023 não marca apenas o ressurgimento da direita no Brasil. Ela marca uma década de transformação na história política brasileira. Um movimento que une liberais, monarquistas, conservadores e, acima de tudo, pessoas satisfeitas com os rumos do país em busca de uma alternativa. Uma trajetória claramente acidentada, que viu na internet sua maior força e nas ruas do país o seu principal palco. Animada pelo êxito da Lava Jato e pela perspectiva histórica da justiça ser feita no país da impunidade, a direita se fortaleceu, unindo classes divergentes em torno de 3 causas. A anticorrupção, que não deu em nada, sejamos francos, não deu em nada, né? Isso só o atual ex-presidente que perdeu também era corrupto, inclusive agora, nesse momento que eu tô falando aqui pra vocês, o cara recebeu de 50 bilhões da Arábia Saudita, ele recebeu 16 milhões pra comprar umas joias muito bregas, por sinal, né, pra complementar, né, pra satisfazer os anseios lá da ex-primeira dama, né. Claro que a gente vai, claro, né. Anticomunismo. Não sabem o que é comunismo, né? Assim, ó, comunismo nesse caso, né, a gente tá falando de anticomunismo, mas eles realmente não sabem o que é comunismo, né, porque se tivessem ao menos estudado, né, ou saberiam o que é comunismo para ser anticomunista. A gente sabe, né, esse cara aqui que tá falando, ele deve ter no máximo uns 30 e poucos anos, né, mas já deveria saber que não existe isso aqui no Brasil. Na realidade, nunca existiu, né. Vamos lá. E as pautas morais favoráveis à família. Pautas essa que o Bolsonaro nunca esteve nem aí, porque ele já foi casado 3 vezes e mentiu que era evangélico, nem isso ele é. Enfim, cara, não é... Enfim, cara, esses valores morais que cercam uma eleição, né, por exemplo, de ser contra o aborto, sendo que o Bolsonaro disse uma vez que era a favor. Então, assim, ó, não é que eu esteja criticando o cara, mas ele não tá nem aí pra essas pautas morais ou os seus valores. Mas afinal, como um movimento político desorganizado e desacreditado conseguiu unir a maioria do país para retirar uma presidente do poder e eleger o seu candidato em um curto espaço de tempo? Porque você tem a negação da política. Quem estuda direito, quem estuda política e quem estuda história sabe que a eleição do atual ex-presidente que perdeu, assim como a fomentação da direita do Brasil, né, é quando você tem a negação da política. A negação da política é quando você pavimenta uma sociedade inteira para que a mesma consiga achar palatável um sujeito desses. Por que tantos rachas internos na direita vieram a público? Houve algum responsável por enfraquecer o movimento? O legado deixado pela Isso aqui é não reconhecer os próprios erros. Aí aparece o Sérgio Moro. Pelo governo de Jair Bolsonaro foram positivos. Aí aparece o ex-presidente. Para responder essas perguntas, trato rachado. Decidimos produzir um dos nossos documentários mais importantes. 10 anos depois do início de tudo, entendemos que era necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. Exatamente. E processos como esse não são fáceis de serem enfrentados. A mentira cria raízes profundas e até mesmo na mente daqueles que dizem defender a verdade. Exatamente o que vocês fazem. Certa, roupa suja se lava em casa.
Caramba. E o cesto da direita está cheio de roupa para ser lavada. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Que foi um ato de vandalismo, de terrorismo, que vai ser lembrado como aquele momento em que levou a seita do atual ex-presidente que perdeu pra lata do lixo da história. Então, assim, por que as pessoas não pensam nisso aí eu já não sei. Mas, enfim, é isso. O comentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que não. Não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Mas eu acho que não, cara. Desculpa, mas eu acho que não. Tá? Depois de terem se vinculado ao que se vincularam, né? Eu acho que não, cara. Porque realmente vocês aí desse canal também participaram disso tudo, né? E levaram o Brasil pra lama, pro esgoto, e enfim. A trilogia estreia no dia 13 de março no streaming da Bom, enfim, pessoal, o vídeo tá ficando muito país. grande. E agora, tá? Não tem temos como uma eu grande postar novidade. todo ele aqui, né? Mas, assim, é muito importante que a gente analise sempre isso. Tá 11 minutos já o vídeo, não vai dar pra postar todo. Não vou postar todo. Não tem nem como. Vai ficar só com 11 minutos mesmo. Enfim, pessoal, é isso. Tá? O nome desse canal, que já nem tem tanta mais relevância, né? Que é um canal gigantesco aí da internet, gigantesco, né? Mas que conseguiu ter a proeza de se colocar como uma ferramenta de um governo que sabia muito bem que não teria sustentação, né? Enfim, resultado foi esse, né? Como eu falei antes, esse é o fim da Brasil Paralelo, né? É a mesma coisa, mas, enfim, né? Apoiaram o inominável até quando foi possível, e mesmo quando foi impossível, ainda continuam apoiando, tá entendendo? E não vão parar, nunca vão parar. É sempre isso, e querendo ou não, o ódio aos pobres é onipresente e se faz presente justamente como uma ferramenta que a direita usa e que sempre vai usar para tentar criar moldes para que uma classe média que se acha alta tente ter não tenha conscientização que não faz parte da população e que abrace os discursos de um cara que foi eleito para governar pelos empresários, empreendedores, magnatas, latifundiários e as elites. Ele governa para os ricos. Ele escolheu para quem ele ia governar. E ele nunca gostou de pobre. Né? Então, assim, ó, não se engane. Não se engane. Enfim, pessoal, é isso. Obrigado. Até mais.